Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Povo de Deus, aqui Jonailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, aqui no sítio Marrecas, na cidade de Calçado, no Agreste Pernambucano. É uma alegria partilharmos a palavra de Deus. Deixe o seu like, o seu comentário e me ajude a evangelizar se inscrevendo aqui nesse canal. Isso é muito importante. E se você já é inscrito, traga mais cinco inscritos nesse canal. Assim você também está sendo um grande evangelizador, porque aquele que ajuda a evangelizar tem mérito de evangelizador. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Marcos 11, versículos do 11 ao 26. Pegue a sua Bíblia nessa manhã, 2 de junho. Vamos juntos, mês do Sagrado Coração de Jesus. Povo de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Veja esse sinal na minha mente para entender, na minha boca para proclamar e no meu coração para guardar. Depois ele entrou em Jerusalém e foi ao templo. E tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas chegando perto, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então disse à figueira: Nunca mais alguém coma um fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Revirou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que se transportasse qualquer objeto através do templo. Então pôs-se a ensinar e dizer-lhes: Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Quando ouviram isso, os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com seus ensinamentos, ou com seu ensinamento. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos iam para fora da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: Arranca-te e lança-te ao mar, sem dúvida no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao católico é preciso sempre ler a palavra de Deus e rezar o rosário diariamente. Rezar o rosário diariamente, ler a palavra diariamente, porque o rosário é uma oração cristocêntrica. No centro do rosário está Jesus Cristo. Todo o rosário é permeado pela vida de Cristo, pelas Sagradas Escrituras, o dado revelado, as Sagradas Escrituras.
Meus amados, então reze o texto todos os dias e leia a palavra de Deus todos os dias, sem preguiça, sem comodismo, sem murmuração, mas abrindo o coração para acolher a palavra. Veja que Jesus está em atividade pastoral. Nós estamos na 8ª semana do tempo comum, preste bem atenção. Voltamos ao tempo ordinário, ao tempo comum. A cor litúrgica é verde, povo de Deus, e nós nos sentamos no banco para ouvir Jesus Cristo. O discípulo tem que estudar, o discípulo tem que ouvir, o discípulo tem que abrir o coração e os ouvidos para deixar a palavra de Deus o fecundar, para que ele tenha êxito na missão, convertendo os corações para a Santa Madre Eclésia Católica e para Cristo. Você, católico, precisa testemunhar com todo o empenho Jesus Cristo. Veja que ele está em plena atividade. Está em Betânia, alguns quilômetros de Jerusalém, uma comunidade que ele sempre visitava, porque lá tinha amigos, Lázaro, Maria e Marta. Lá Jesus encontrava descanso, repouso, acolhida, água fresca. Podia visitar. Depois, veja, no caminho Jesus tem fome, né? Encontra uma figueira e ela não tem frutos, porque não é tempo de fruto. Só que essa figueira, queridos, é Jerusalém. Essa figueira são os judeus. Essa figueira são todos aqueles que não acolheram Jesus Cristo. Por quê? Porque é tempo de dar frutos. Por que é tempo de dar frutos? Porque o Cristo está no meio de nós. Se o Cristo, terra boa, Criador de todas as coisas, se Deus está no meio de nós, é tempo de darmos fruto. Se não acolhemos Cristo, seremos a figueira sem frutos. É chegado o tempo de dar bons frutos, porque Deus está no meio de nós. O que Jesus quer mostrar à sua igreja, aos 12 que o acompanham, à sua igreja. Lembre-se que somos uma igreja apostólica, os 12 são aqueles que foram escolhidos por Cristo. Jesus quer mostrar que Jerusalém fecha o coração, e quem fecha o coração para ele não dá fruto, secará, perder-se-á. Quem não abre-se para Cristo será condenado, ficará na sequidão, não terá paz verdadeira. Sem Cristo, você e eu estaremos perdidos. E é claro que Jesus chega em Jerusalém e condena a atitude. Por quê? Uma religião vazia, uma religião presa a ritualismos. Veja, o templo de Salomão era imenso. Os cambistas e os vendedores de boi e de pomba já estavam nos arredores do templo e se alimentavam, vendiam as pombas, vendiam os carneiros, os animais para os holocaustos, para as ofertas, e era mantido um comércio. O mundo religioso e o comércio estavam atrelados. Parecia que não havia mais religião sincera, não havia mais um culto verdadeiro, um coração rendido a Deus. Muito perigoso isso, quando já não mais adoramos o Senhor. Só queremos os benefícios quando uma religião já não mais serve de todo o coração, mas está preocupada só em ganhar, em reter lucros, em vender e manter o poder político. Quantos teólogos e quantas posturas dentro da igreja veneram figuras políticas e querem manter o status quo de muitas políticas, de muitos políticos. A igreja, que deve ser profética, muitas vezes se torna subserviente a partir dos políticos, e isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. A igreja deve levar a todos à conversão e jamais comungar da injustiça, da mentira, da hipocrisia, da falsidade.
A igreja precisa se opor ao mal. O que estava acontecendo em Jerusalém? Comércio e religiosidade, política e religiosidade, e nada de culto verdadeiro, e nada de espiritualidade. Perigosíssimo isso. Quem não abre-se a Cristo não dá frutos, secará, será jogada no fogo. A igreja que serve a Cristo, se tiver convicção, se crer de fato, tudo o que pedir será dado. Essa igreja se ordenar, as montanhas mudarão de lugar, porque se nós crermos no nosso coração e pedirmos a esse Deus, Ele é que pode dar frutos. Se eu estou enxertado na videira verdadeira, darei frutos sempre. Não fique preso à figueira. Ah, Jesus, não era tempo de fruto. Jerusalém, se acolhes a Cristo, é tempo de dar fruto. Era exatamente o tempo oportuno acolher Cristo, configurar-se a Cristo. Aí está, sim, amados, o tempo de dar frutos. E se nós fomos plantados em Cristo, Ele é a fonte da vida. Dele jorra sempre água viva. Daremos frutos sempre de justiça, de verdadeiro culto, sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade, sem sermos subservientes a este mundo, mas a Cristo. Mas a Cristo. A igreja deve levar a todos a conversão, não ser instrumentalizada, não ser vendida a nenhum discurso, a nenhuma ideologia. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos defenda, que Ele nos proteja. Sim ao culto verdadeiro, não à religião vendida a este mundo. Deus abençoe você, um ótimo dia e peça sempre a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.